Olá pessoal, tudo bem? Espero que com vocês estejam tudo bem, todos bem. Comigo tá tudo bem por aqui, a garganta um pouco não tá ajudando, a gente fazendo bastante aulas aí para vocês aí, né, contribuindo com o aprendizado de vocês, mas tá tudo certo também, certo? Espero que vocês estejam se cuidando. Gente, vamos começar então uma revisãozinha da nossa teleaula número 3, certo? Junto da revisão da teleaula 3, vou passar para vocês o gabarito então da aula atividade, vamos resolver as questões da aula atividade, são bem simples na verdade, mas importante para que a gente assimile todo o conteúdo, né, de responsabilidade social e ambiental, certo? Lembrando, estou aqui no chatzinho com vocês aqui do YouTube, vocês podem ir conversando comigo, daqui a pouquinho a gente entra lá no Zoom, muitas informações importantes tenho que passar para vocês aqui, a gente discutir um pouquinho também do nosso trabalho, tá bom? Políticas públicas ambientais, certo? Lá no livro didático de vocês vão encontrar toda essa matéria a partir da página 102 aí, tá? A globalização e liberação econômica tem provocado um impacto considerável nos costumes da sociedade, repercutindo no seu modo de vida, cada vez mais, pautando-se no consumo desenfreado pela compra por impulso, que é, sem dúvida alguma, uma forma de aquecer o mercado e trazer a obsolescência mais rápido, gerando danos ao meio ambiente tanto pela produção quanto pelo descarte. A empresa tem a obrigação para com a sociedade, com a preservação e conservação ambiental, pela sua responsabilidade socioambiental, contando com a gestão corporativa para este fim, que inclui o devido respeito à pessoa humana em toda a sua acepção. Porém, não é papel de um só. Vimos também que a empresa tem a obrigação para com a sociedade, com a preservação e conservação ambiental, pela sua responsabilidade socioambiental, contando com a gestão corporativa para este fim, que inclui o devido respeito à pessoa humana em toda a sua acepção. Porém, não é papel de um só. Para sua efetividade, são necessárias ações conjuntas, ou seja, políticas públicas. Mas o que são essas políticas públicas? Políticas públicas se constituem por planos, programas e por um conjunto de ações, atividades a serem desenvolvidas pelo Estado, de forma direta ou indireta, com a participação dos organismos públicos ou privados, que visam assegurar direito determinado e que compreenda garantir a cidadania, de forma determinada ou difusa, dentro de um segmento social, cultural, étnico ou econômico, certo? A questão das políticas públicas são feitas por quem? Pelos nossos governantes, para que a gente possa ter realmente a aplicação dessas políticas, não somente em economia, mas muito em questão de ambiental, em questão de desenvolvimento social, todos esses tipos então. Os planos, falei lá da política pública, agora eu vou falar dos elementos deles, certo? Os planos são aqueles que estabelecem as prioridades e os objetivos a serem alcançados em determinados períodos, os quais podem ser por vezes consideravelmente longos. Os programas são aqueles que estabelecem os objetivos gerais e os específicos de um determinado tema de interesse público. Temos como exemplo em meio ambiente o Programa Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais, o chamado PNC. A conjunção do plano com o programa por meio das ações e as atitudes que efetivam essas ações compõem as políticas públicas. Plano, programa e conjunção. Então, eles juntos são, pois, os instrumentos que compõem as políticas públicas, que são instrumentos de planejamento, execução, monitoramento e avaliação, que se encadeiam de forma lógica e íntegra. As políticas públicas ambientais vêm da necessidade emergencial de conter a crise ambiental ou crise ecológica. As políticas públicas brasileiras, criadas lá em 1981, com a criação da Política Nacional do Meio Ambiente e do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA. Meio ambiente considerado patrimônio público da humanidade. Política pública ambiental, gente, pode ser definida então por
planos, programas, ações e atitudes voltadas ao meio ambiente, a fim de possibilitar vida digna a todos em um ambiente equilibrado para o desenvolvimento sustentável. As políticas públicas ambientais vêm da necessidade emergencial de conter a crise ambiental ou crise ecológica. Segundo Giddens, 1996, lá na página 234 e 235, tem uma definição bem bacana aqui de crise ecológica. Crise ecológica é uma crise criada pela dissolução da natureza. Os problemas de ecologia não podem ser separados do impacto da destradicionalização. Ambos suscitam a antiga pergunta: como viveremos? Em uma nova roupagem, em uma nova situação na qual o avanço da ciência e da tecnologia, associado aos mecanismos de crescimento econômico, forçamos a enfrentar problemas morais que já estiveram ocultos na da natureza e da tradição. Os riscos associados à incerteza artificial demonstram a necessidade de lidar com esses problemas, mas se eles são vistos simplesmente como perigos naturais, seu verdadeiro caráter é interpretado erroneamente. Certo, gente? O CONAMA. O CONAMA, a sigla dele é Conselho Nacional do Meio Ambiente. É um órgão consultivo e deliberativo do CISNAMA, o qual foi criado por lei e faz parte da Política Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA dispõe do EIA e do RIMA, outros órgãos aqui que a gente vai ver a definição deles agora, falando em meio ambiente. O EIA é responsável por dizer a respeito da coleta de material, análise, bibliografia ou textos, bem como estudo das prováveis consequências ambientais que podem ser causados pela obra. Este estudo tem por finalidade analisar os impactos causados pela obra, propondo condições para sua implantação e qual o procedimento que deverá ser adotado para a sua construção. O RIMA é um relatório conclusivo que traz os termos técnicos para esclarecimento, analisando o impacto ambiental. Através deste relatório, o órgão público responsável pela licença deverá analisar e conceder ou não a autorização para o projeto ser executado. Um exemplo disso é política pública, projetos, programas voltados para políticas públicas de meio ambiente. A política pública ela visa a melhoria social e para verificar se isso está acontecendo, o Estado cria meios de mensuração, que são o Índice de Desenvolvimento Humano, o Índice de Felicidade e o BSC, que é o nosso Balanced Scorecard. Tá? São índices que vão medir então a mensuração de como estão realmente sendo desenvolvidas as políticas públicas. Diferença entre ecomarxismo ou ecossocialismo, ou melhor, a definição do que seria essa questão. Antes de falar de ecomarxismo ou ecossocialismo, como queiro, nós temos que falar de socialismo. O que é o socialismo? É uma das teorias da organização que trata da administração e da propriedade pública e coletividade dos meios de produção e distribuição de bens, para garantir a igualdade de oportunidade para as pessoas. Ecomarxismo ou ecossocialismo surgiu em meados da década de 1960 na Europa e na Austrália. Trata-se de uma ideologia que alia as ideias marxistas com as ideias do socialismo, ideias de Karl Marx, da ecologia, da política verde e da alterglobalização. O ecomarxismo ou ecossocialismo, como queiro, incorpora a alterglobalização, que trata do processo de construção de alternativas para organizar as mudanças nas áreas em que a globalização econômica, financeira e informativa produz efeitos negativos. Esse conceito se originou da discussão transnacional ao longo do ano de 2001 e foi engajado na elaboração conjunta
do Fórum Social Mundial, o FSM, certo, pessoal? A autoglobalização, então, ela trata da construção de alternativas para organizar essas mudanças em tempos de globalização. As mudanças climáticas, por exemplo, vêm das nossas intervenções e do próprio ciclo natural de alteração, ou seja, o ambiente muda e nós contribuímos para asseverar essas mudanças. As políticas públicas são formuladas depois de muitos debates para solucionar questões do nosso caso, questões ambientais. A decisão política, por sua vez, refere-se às ações realizadas todos os dias pelo Estado a fim de atender aos requerimentos circunstanciais, certo? Então, decisão política é uma situação. Política pública, gente, é o desenvolvimento, então, dessas questões, de regras, de programas voltados, então, para determinados assuntos. Falei antes de alguns indicadores de sustentabilidade, lembra? Indicadores de mensuração, desculpe. Dentre eles, nós temos os indicadores de sustentabilidade. A importância dos indicadores está em informar bem aquele que é o tomador de decisão e em corresponder às expectativas dos stakeholders. Lá em administração, stakeholders são as pessoas envolvidas no processo, pode ser também os investidores. Portanto, implica constatar, provar que os resultados foram atingidos, segundo as estratégias definidas antecipadamente, sendo estas as motivações para a existência deles. O desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade buscam garantir a nossa continuidade e a das futuras gerações através da preservação do meio ambiente. O ISE é o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Esse índice teve iniciativa pioneira na América Latina, designado como Índice de Sustentabilidade Empresarial, e trata-se de uma ferramenta de análise comparativa do desempenho das empresas constantes nas listas da Bolsa Mercantil e futuros da Bovespa, Bolsa de Valores, quanto à sustentabilidade corporativa, com fundamento na eficiência econômica e equidade ambiental, além da governança corporativa, que garante a transparência e também a promoção da justiça social. O indicadores Ethos, aí, que foi trabalhado muito na aula de vocês, inclusive nos slides, ele foi criado em 1988 pelo Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, objetivando ser uma ferramenta de aprendizagem e avaliação, autoavaliação, de incorporação à gestão em seu planejamento estratégico, tanto da responsabilidade social quanto ambiental, bem como monitoramento das práticas gerais, neste sentido, na empresa e pela empresa. Lembrem-se, pessoal, indicadores de sustentabilidade representam a mensuração e operacionalização do desenvolvimento sustentável empresarial e são necessários a nível global, porque, além da conscientização em preservar os recursos naturais que são finitos, objetiva a diminuição da poluição, da devastação, da desigualdade social e o crescimento econômico, tendo como base o ambiente e a pessoa humana. O último tópicozinho ali da aula de vocês ali falava em tecnologias para a gestão ambiental. As práticas ambientais sustentáveis, hoje, para uma boa gestão, têm dado oportunidade para o desenvolvimento de novas tecnologias, tanto na produção quanto em favor da prevenção de impactos ao meio ambiente e a conservação dele. A tecnologia para a gestão ambiental é uma forte aliada à prevenção de impactos ambientais, conservação do meio ambiente e, portanto, deve ser um compromisso empresarial. Também, e muito importante, a tecnologia está voltada sim para o meio ambiente. Tecnologia em favor do meio ambiente, representada pelos maquinários eletrônicos digitais e outros que servem para diagnosticar e monitorar as práticas ambientais. Além da prevenção, esse tipo de tecnologia
serve para prevenir riscos como identificar a extensão de danos em práticas de grande porte, como é o caso de construções de represas para a produção de energia, por exemplo. Certo, gente? Um resumão aqui, na verdade, para vocês aqui da teleaula 3. Vou trabalhar com vocês com as atividades da teleaula 3 agora, então. Não esqueçam aqui, ó, tô no chatzinho, bem aqui embaixo, no cantinho aqui no YouTube, aqui junto com vocês conversando. Daqui a pouquinho a gente já abre o Zoom e vai conversar a respeito de diversas novidades que nós temos aí do nosso calendário acadêmico, diversas atividades aí que a gente tem aí para falar também do portfólio de vocês, então. Certo, gente? Vamos lá, então. Número 1. A intervenção governamental para regular o setor privado no desenvolvimento sustentável é essencial. A respeito disso, leia o texto abaixo e observe que existem algumas lacunas. Essas lacunas serão preenchidas com as palavras que estão nas alternativas a seguir. Vou ler já com as alternativas corretas, certo? As políticas públicas se constituem por planos, vírgula, programas e por um conjunto de ações a serem desenvolvidas pelo Estado, de forma direta ou indireta, com a participação dos organismos públicos e privados, certo? Essa aqui a gente até viu anteriormente, essa questão bem no início aqui da nossa revisão. A alternativa correta é a letra A, pessoal. Número 2. Leia atentamente a alternativa a seguir. Defende a desconstrução do capitalismo, incentivando a propriedade coletiva e a produção desenvolvida, por meio dos produtores livremente associados, além de incorporar a alterglobalização, que a gente conversou, que trata do processo de construção de alternativas para organizar as mudanças nas áreas às quais a globalização econômica, financeira e informativa produz efeitos negativos. Resposta correta, pessoal, ali, ó, já de cara, então, né, que a gente fez a revisãozinha, é a letra D, é o ecomarxismo, o ecossocialismo, né, que é também chamado de socialismo verde ou ecologia socialista, certo? Alternativa D é a correta. Número 3. Leia atentamente, a afirmação a seguir. Patrimônio público trata-se do conjunto de bens colocados à disposição da coletividade. No Brasil, o meio ambiente foi considerado um patrimônio público através do CISNAMA, Política Nacional do Meio Ambiente e do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Certo? Está lá na unidade 3, página 107 do livro de vocês, essa questão. Alternativa correta, letra A. Número 4. Leia atentamente o enunciado a seguir. É um conceito que se originou da discussão transnacional, ao longo do ano de 2001 e foi engajado na colaboração conjunta no Fórum Social Mundial, o FSM. Conversamos. Propõe a construção de alternativas para organizar as mudanças nas áreas em que a globalização econômica, financeira e informativa produz efeitos negativos. Este é o conceito de alterglobalização, que busca trazer, gente, mudanças onde a globalização traz os efeitos negativos. No livro didático de vocês, unidade 3, entre as páginas 116 e 119, vocês vão estudar bastante sobre este conceito. Certo, gente? Bem tranquilo realmente, né? Essas questões aí, mas são importantes que a gente pegue o livro didático, pegue os slides de vocês, reveja a teleaula ali, que daqui a pouquinho as provas vão chegar e a gente vai estar preparado para isso então. Certo, pessoal? Muito obrigado aí pela presença de todos aí. Vamos lá para o Zoom, vamos conversar um pouquinho e até mais.